Toda vez que a gente estuda um pouquinho sobre a questão da violência e dos vários tipos de violência, né? Porque não existe apenas a violência do assalto, a violência do assassinato. A violência do trânsito no Brasil, ela mata quase 70 mil pessoas por ano. É como só os mortos no trânsito no Brasil, é como se a gente estivesse numa guerra. Fora a quantidade de pessoas vítimas desses acidentes que acabam ficando aleijadas, que acabam ficando inutilizadas para o resto da vida. Quer dizer, a violência ela está em todos os campos. É a violência também, né, no interior das residências. Enfim, há uma infinidade de questões. Agora, assim, às vezes, eu não sou filósofo, não sou sociólogo, não sou psicólogo, para ficar avaliando, nem para ter a capacidade de avaliar tão profundamente as causas de tudo isso. É claro que existe uma violência que pode ser coibida pelo Estado, com mais policiamento, com leis mais rígidas. Agora, eu canso de dizer isso. E parece-me que nós estamos ficando cegos em relação a essa questão. Se nós não cuidarmos das políticas sociais na base, nós nunca vamos dar conta da questão da violência. Só que no Espírito Santo nós temos perto de 60 mil jovens de 4 a 17 anos, que é a idade obrigatória de estar na escola, fora da escola. Ora, se é obrigatório e a função, né, quem é que é, segundo a Constituição e a LDB, quem é responsável pela educação? O Estado, a família, com a participação da sociedade. E o que é que a gente tem feito efetivamente como cidadão, como deputado, enfim, para cobrar do Estado que ele dê conta dessa que é a mais elementar das políticas sociais, que é da educação e educação de qualidade para todo mundo. Porque se nós não conseguirmos colocar dentro da escola, e uma escola de qualidade, todos os jovens, nós nunca vamos dar conta de violência, de droga, de nada. Não adianta colocar mais polícia na rua, não adianta pena de morte, não adianta nada. Porque aquilo que gera a violência, que está lá na base, não é cuidado. E as pessoas, e o discurso dos homens públicos, dos gestores, é quase sempre ignorando esse fato. Ao invés da gente investir profundamente e cobrar, não interessa se você tem filho na escola, filho em idade escolar, mas é um compromisso de toda a sociedade cobrar dos órgãos públicos, do gestor público, dos homens públicos, que aquilo que diz a Constituição, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja cumprido rigorosamente. E nós não podemos flexibilizar isso. E ao contrário, você vê prefeituras fechando escola, você vê o governo do Estado fechando escola, fechando turno e por aí vai. Hoje estava se discutindo aqui sobre, nós vamos votar um projeto que vem do Tribunal de Contas para bônus, né? Bonificação de funcionários do Tribunal de Contas. Você imagina que o salário de um professor na rede estadual e nas redes municipais é o equivalente a um ticket de alimentação de um desembargador, de um juiz, de um conselheiro do Tribunal de Contas. Não dá para você pensar seriamente em formar cidadãos de verdade com as condições que são oferecidas nas escolas e o tipo de política que nós temos no Brasil. E a violência tende a aumentar cada vez mais. Mas existe um tipo de violência que vem aumentando no Brasil, que ela não necessariamente ela está ligada a políticas públicas. Pode estar, mas ao mesmo tempo não está. Que é a quantidade de vezes que você abre um jornal e que você lê nos jornais que um pai matou uma filha, que um filho matou um pai, que a mãe matou o filho, que o neto espancou o avô, e por aí vai. Claro que às vezes isso está ligado à questão do tráfico de droga, mas, por exemplo, semana passada, não sei se os senhores viram nos jornais, o caso de um pai que queria que a filha negociasse com a mãe o pagamento de pensão alimentícia para a irmã mais nova. E ela se negou a fazer isso. E o pai simplesmente a matou. Então, assim, isso tem a ver com política pública ou não?
E a quantidade de suicídio que tem aumentado no Brasil inteiro, e de pessoas com transtornos dos mais diversos tipos. E aí eu fico pensando na nossa responsabilidade individual em relação a tudo isso. Como aquilo que nós fazemos, que nós falamos, que nós agimos, como nós estamos contribuindo para uma sociedade com cada vez mais raiva, com cada vez mais ódio e com essa banalização do sofrimento. Como se banaliza o sofrimento no Brasil, como se banaliza o sofrimento em tudo quanto é lugar. É como assim, às vezes a gente, e eu acho que aí uma sociedade está no caminho da perdição, quando a gente vê uma notícia, um acontecimento, e a nossa reação é a mesma. Então assim, talvez, se a gente perceber, por exemplo, você está vendo um telejornal e o âncora diz assim, ontem houve uma chacina e mataram 10 pessoas, inclusive 3 de uma mesma família. Como aconteceu semana passada, um pai por ciúme da filha matou uma família inteira em São Paulo. E às vezes você ouve essa notícia e logo na sequência o âncora vai dizer que amanhã vai ter um show de Roberto Carlos e parece que a sua emoção em relação a ouvir essas notícias é a mesma. Porque parece que nós estamos nos acomodando com o sofrimento e com tanta desgraça que ocorre na sociedade muito próximo da gente. E há muitos anos, ainda eu era adolescente, uma vez lendo um texto que falava, não me lembro exatamente sobre o quê, mas numa parte do texto o autor dizia assim: infeliz da sociedade que perde a capacidade de se indignar. E parece que nós estamos perdendo essa capacidade de indignação. E tantas vezes, quando a gente ainda se mostra alguma indignação, às vezes o discurso, aquilo que a gente externa, acaba não contribuindo para melhorar a sociedade, mas para piorá-la, para que essas relações se tornem mais tensas do que elas já são, para que elas se tornem mais odiosas do que elas já são. Então, assim, eu não sei bem aonde é que a gente vai parar e às vezes é desanimador, porque, assim, esse final de semana eu pensei muito sobre isso, o quanto de sofrimento tem na sociedade, assim, o quanto todo momento você está vendo tragédias. É tragédia de que uma pessoa mata uma família inteira, é uma tragédia de que uma mãe matou o filho, é a tragédia de que o pai matou o filho, é uma tragédia de que o filho matou o pai. Assim, é muita dor, é muito sofrimento o tempo inteiro. E a sociedade, ora ela parece acuada, ora ela parece completamente inerte em relação a tudo isso. E a dor e o sofrimento, um dia, ele bate a nossa porta também. Não adianta acreditar que coisa ruim só acontece com o outro. Às vezes a gente vê assim, uma tragédia que ocorre em determinado lugar e você pensa assim, gente, mas aí a pessoa dá um depoimento, olha, mas aquela pessoa era tão normal e tal, era uma pessoa super legal, ninguém entendeu como ela matou a família inteira, como é que ela matou a esposa, como é que matou o filho e não sei mais o quê. Então, pode ser que isso passe a acontecer muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Porque parece que nós não estamos olhando mais para o lado, nós não conseguimos enxergar no outro um ser humano igual a nós. Ver a dor do outro, então, está cada vez mais difícil. Na era da informática, nós não queremos nem falar mais com as pessoas, nós no máximo mandamos mensagem, né? Assim, quando o telefone surgiu, a gente ligava para dar um parabéns, para saber como é que a pessoa estava. Depois veio a internet, nós começamos a mandar recado, né? Mandar mensagem, mandar áudio. Agora a gente manda carinha só, né? Manda uma carinha sorrindo, manda uma carinha batendo palma, manda uma carinha fazendo careta e tal, porque nós não queremos nem mandar mensagens mais. Então, assim, eu não quero dar receita de nada, e quem sou eu para isso, mas assim, eu penso que a gente precisa olhar um pouquinho mais para tudo isso, a gente precisa refletir um pouquinho mais sobre tudo isso e olhar um pouquinho para aqueles que estão do nosso lado. Às vezes os nossos familiares estão gritando por socorro e nós não estamos percebendo. Talvez aqueles que nos rodeiam
estão com algum tipo de problema gravíssimo que nós mesmos não conseguimos perceber, porque o individualismo é muito grande, porque a nossa correria diária é muito grande, porque nós perdemos muito tempo nas redes sociais e não olhamos para o lado, não olhamos para aquele que convive ali conosco. Então é só uma reflexão mesmo, deputada Adilson, porque assim, eu sinto que nós estamos... Assim, é muito obscuro tudo aquilo que nos cerca e a gente não parece enxergar uma luz verdadeira no fim do túnel. Muito obrigado e um bom final de tarde, uma boa noite para todos.